E o que nós podemos fazer para encontrar essa ação, essa forma que nós podemos fazer algo diferente para que nós possamos ter resultados diferentes. Uma das formas muito interessantes é o contraste do TOT. Contraste, o que é? Colocar uma ideia em oposição à outra, para nós vermos qual que é a diferença entre elas e o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer. A estratégia começa com o seguinte: primeiro, a primeira situação. Vamos pensar primeiro qual que é a situação que nós tivemos problema, qual que é a situação onde houve algum erro, houve alguma falha, onde nós não nos sentimos com recursos o suficiente para lidar com ela. O que aconteceu? O que era a situação? O que eu estava fazendo? Como eu estava fazendo? Como eu estava vendo as outras pessoas à minha volta? Como eu estava pensando? O maior número de ideias, a maior quantidade de detalhes que você conseguir colocar neste momento, melhor. Porque nós vamos conseguir extrair mais informações dessa situação. Por isso é bom que você gaste alguns minutos fazendo isso consigo mesmo ou com a outra pessoa e descreva detalhadamente o que, como era isso. E nós escrevemos tudo. Depois a gente limpa tudo, limpa a imagem e vamos para uma outra situação onde deu tudo certo, onde as coisas foram tranquilas, foram bem, o resultado que eu esperava foi atingido, ou pelo menos foi de uma ordem satisfatória para mim mesmo, e eu me faço as mesmas perguntas. O que eu estava fazendo? Como eu estava fazendo isso? Como eu estava pensando? Como eu estava vendo as pessoas à minha volta? Como eu estava manejando toda a situação? Como? O que vem na minha cabeça? O que desperta a minha mente? E aí nós anotamos tudo isso. Em mãos de um e do outro, nós vamos comparar. Vamos comparar qual que é a diferença de um para o outro. Quem que era a pessoa que estava na situação 1, quem que era a pessoa que estava na situação 2. Qual que era a diferença de uma para outra? Tinha diferença? Não tinha? O pensamento era diferente no que eu estava fazendo, eu estava pensando diferente sobre as outras pessoas, eu estava num estado emocional diferente. O que era diferente de um para o outro? Aí nós separamos somente as diferenças. Olha as diferenças, separa e grifa elas. Isso era diferente, isso era diferente, isso era diferente. E aí, em mãos dessa diferença, nós vamos ter alguns pontos, alguns argumentos, algumas formas que talvez ajudem nessa primeira situação. Então, nós vamos aplicar aqui dentro e verificar o que isso, essa diferença de um para o outro, poderia ajudar aqui. O que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia pensar diferente? Como que eu poderia me relacionar diferente com as pessoas para que eu tivesse o resultado que eu quero? Aí, de mãos dessas diferenças que nós achamos relevantes para isso, nós vamos pensar no futuro. E quando isso acontecer de novo, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Como que eu vou reagir, responder a essa situação, tendo em mente essas novas coisas, essa diferença que eu encontrei, o que eu posso aplicar nisso? E na minha mente faz sentido? Faz sentido aquilo que eu estou achando que eu vou aplicar? E aí nós começamos a aplicar mentalmente isso nessa nova situação hipotética na nossa mente. Nós repassamos aquele filme dentro da nossa mente, aplicando esses pontos que nós encontramos. Eu posso ser mais paciente, eu posso olhar para as pessoas num olhar diferente, eu posso pensar de uma forma diferente, focar em uma situação diferente. O que eu posso fazer? Às vezes eu posso fazer alguma coisa antes, posso fazer alguma coisa depois. O que seria isso? E nós nos imaginamos fazendo dessa nova forma. E vamos repetindo isso para que da
próxima vez que nós passemos por uma situação que seja difícil, que pode ser todos os dias, ou pode ser uma vez a cada mês, uma vez por ano, né? Pode ser uma coisa recorrente, que todo dia você tem problema, aí é mais fácil testar. Mas se for numa situação mais longe, mais difícil de acontecer, nós precisamos estar preparados para quando aquilo chegue, nós possamos ter os resultados que nós queremos e aplicar essas ações que nós pensamos. Tá certo? Essa é uma ótima ideia, uma ótima forma de nós começarmos a descobrir o que nós precisamos fazer, quais são as ações. As ações muitas vezes estão em outras coisas que nós já fazemos, mas não nos damos conta da diferença que nós somos uma pessoa lá, uma ideia, uma ação, uma forma de ser, e aqui, com o problema, nós somos uma outra coisa, uma outra pessoa, uma outra forma de pensamento, uma outra forma de fazer as coisas. Tá certo? Tenha sempre isso em mente.